Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos símbolos mais enigmáticos e fascinantes da história, o Sol Negro da alquimia. E olha, a jornada que a gente vai começar agora pode mudar bastante a forma como a gente enxerga essa arte tão antiga. Para começar, vamos direto ao ponto e desafiar a ideia mais básica que existe sobre alquimia. E se aquela busca toda de transformar chumbo em ouro, na verdade, nunca teve nada a ver com metais de verdade? Pois é, aqui a gente tem duas visões completamente diferentes. De um lado, aquela imagem que todo mundo conhece, né? Alquimistas gananciosos tentando ficar ricos. Mas do outro lado, a gente tem a perspectiva revolucionária de Carl Jung. Ele olhou para tudo isso e viu um mapa, um guia para a jornada mais profunda que existe, a transformação da nossa própria mente em um self completo e integrado. Mas para decifrar esse mapa da alma, a gente primeiro precisa entender a língua em que ele foi escrito. E essa língua é o código secreto e simbólico dos alquimistas. A grande sacada de Jung foi justamente essa: perceber que os alquimistas não eram só cientistas frustrados. Aquelas imagens bizarras, as fórmulas estranhas, não eram receitas químicas. Era um jeito de registrar, em símbolos, uma jornada que acontecia por dentro. E isso nos leva direto para a descoberta central de Jung. A alquimia, na sua essência, era uma projeção da própria psique humana. Jung tinha uma teoria de que, bem no fundo da nossa mente, existe uma camada que não é só nossa. É o que ele chamou de inconsciente coletivo. É como se fosse um reservatório de imagens e padrões universais, os arquétipos, que toda a humanidade compartilha. E aqui está o pulo do gato. Os alquimistas, talvez sem nem saber, projetavam esse universo interior nos materiais do laboratório. O chumbo não era só chumbo, era o peso da própria sombra. O trabalho deles, então, virou um manual prático para encarar e integrar essas forças internas, um processo que Jung deu o nome de individuação. E toda grande jornada de transformação, segundo os alquimistas, começa com um passo, que é assustador, mas absolutamente essencial: um mergulho na própria escuridão. Esse primeiro estágio se chama nigredo, ou o enegrecimento. É um momento de dissolver o eu antigo, de olhar de frente para as nossas partes mais sombrias. Aquilo que o Jung chamaria de a sombra. Textos antigos, como este aqui, descrevem essa fase como uma morte necessária. É como se o nosso potencial mais puro, a tal da pedra preciosa, estivesse gritando de dentro da escuridão dizendo: "Me proteja que eu te protegerei". É um chamado para resgatar a si mesmo. Então é uma fase de completa dissolução, de decadência, de deixar o que é velho para trás e de um confronto direto com o mais puro caos interior. E é exatamente aqui que surge o grande símbolo da Negredo, o Sol Negro. Jung descreveu isso como o afogamento do Sol na fonte mercurial. É uma imagem muito forte para nossa consciência sendo temporariamente engolida pelo oceano do inconsciente. Tá, mas aí a gente pensa, essa ideia de uma descida necessária ao caos, isso é coisa de texto antigo, né? Será que ainda tem algum lugar no nosso mundo tão organizado de hoje? A resposta é que sim, e a gente vai ver agora como esse processo alquímico antigo ecoa em lugares bem surpreendentes. Vamos pensar, por exemplo, na ciência moderna, na teoria do caos. O que ela nos diz? Que sistemas novos e muito mais complexos só conseguem surgir depois de períodos de total desordem e imprevisibilidade. É a mesma lógica da alquimia. Como o escritor Terence McKenna disse uma vez, o caos não é algo que destrói. Ele é, na verdade, o berço da ordem. É a matéria-prima de toda a nova criação. E a gente encontra um eco disso em práticas xamânicas, como nos rituais com ayahuasca. O próprio nome, que pode ser traduzido como vinha dos mortos ou vinha da alma, já aponta direto para o tema central da Nigredo, uma morte simbólica que abre caminho para um renascimento. Ou seja, não importa se a gente está falando de psicologia, de ciência ou de espiritualidade. Essas jornadas pelo abismo têm a mesma função da Nigredo alquímica. É preciso dissolver o que é antigo para que algo novo e mais forte possa nascer. Então, tudo bem, a negritude é a descida, o caos. Mas para quê? Qual é o objetivo disso tudo? O que, afinal, surge dessa escuridão toda? Bom, a Negredo é só o começo da chamada grande obra. Depois da escuridão total, vem a albedo, que é o branqueamento, a purificação.
E depois dela vem a rubedo, o avermelhamento, que simboliza a reintegração final, o renascimento de um novo self. E esse self integrado, esse é o verdadeiro tesouro do alquimista. O ouro que eles tanto buscavam não era um metal. Era a pedra filosofal, que, na verdade, é um símbolo. Um símbolo para a totalidade psicológica, para a iluminação, para a conexão com o que há de mais divino dentro da gente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Confrontar a própria escuridão não é só uma ideia de um passado distante. É um caminho atemporal para a gente forjar o nosso próprio ouro interior. A pergunta que fica é: qual é o chumbo nas nossas vidas que está agora mesmo esperando para ser transformado?